Numa produção Sala de Guerra, Sala de Cinema, versão brasileira, Júlio César Guedes. Episódio de hoje. Para descobrir tudo sobre a história, criação e uso das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, leia meu livro O Átomo como Arma, que está disponível na Amazon e também na loja da Wiclap. Para você comprar esse exemplar aqui autografado por mim para você, só mandar um e-mail para saladeguerra@gmail.com com seu CEP para eu calcular o frete. Muita gente já me pediu para fazer o review desse anime, que eu sei que você pode até não conhecer, mas que é extremamente famoso e já tem mais de 10 anos, né? Bastante mais tempo do que isso, que foi lançado e foi um enorme sucesso. E para fazer esse review aqui, eu revi ele todo, cara, de novo. E foi uma experiência tão gratificante que eu tô muito animado para fazer esse review aqui para vocês. Então, a gente vai falar hoje de Girls und Panzer, um anime, né? Ou seja, um desenho animado japonês de 2012. Foi lançado em 2012 e ele tem uma história curiosa, né? Porque ele é uma das poucas criações no Japão que se tornam animes que não foram mangás originalmente, né? Ele é uma ideia original que já virou anime, inclusive já gerou mangás posteriores, né? De histórias sequenciais ou mesmo de prequels, mas é uma ideia original. E, cara, basicamente trata de um grupo de garotinhas colegiais que praticam um esporte chamado Senshado. Senshado significa o caminho do tanque, né? Como existem os outros esportes, as outras artes marciais, Aikido, né? Todos têm a mesma raiz, né? A palavra, o termo é bastante parecido. Aqui, Senshado se resume a uma arte marcial feminina que é praticada com veículos blindados, com tanques. Parece doido? Parece. E é extremamente doido, mas é algo que ficou extremamente bonito também pelas razões que eu vou explicar para você. A principal personagem desse desenho é Miho Nishizumi. Ela é uma garotinha que vem de uma família tradicional de praticantes de Senshado. É curioso como é que o desenho ele usa toda a estética japonesa, né? Toda aquela estética clássica japonesa para poder introduzir o Senshado como algo já tradicional, né? Por exemplo, na casa da Miho, a mãe dela tem um painel, e nesse painel você vê um tanque Mark I, né? Mas é aquela mesma linguagem visual daqueles desenhos japoneses dos séculos passados, né? Que retratam aí coisas, cenários do século XVIII, XIX, e incrivelmente tem lá um tanque Mark I britânico, né? O primeiro tanque da história. Mas o que a Miho faz logo no primeiro episódio? Ela está buscando uma nova escola, ela quer reiniciar sua vida, porque ela acabou de sair da escola dela devido a um trauma que ela sofreu praticando o Senshado, né? Ao longo do desenho, você vai descobrir mais detalhes desse episódio, né, que ela era comandante de um dos tanques da escola, e ela decide abandonar a batalha para salvar colegas que tiveram seu tanque deslizando, né, através de um barranco até o mar lá embaixo. Então ela abandona a partida para salvar os colegas. Isso faz com que a escola dela perca aquela partida e outras subsequentes, né, devido a uma quebra de moral. Então ela meio que busca se isolar dessa realidade do Senshado e acha uma escola chamada de Academia Oarai. Um outro aspecto muito interessante desse anime é que essas academias, elas são montadas em grandes porta-aviões. Quando eu falo grandes, são imensos mesmo. Até os porta-aviões hoje da classe Ford ainda são pequenos comparados a esses porta-aviões do anime, né? Então são basicamente cidades flutuantes e a gente vai observar como cada porta-aviões de cada academia tem características que nos levam a lembrar dos países originários daquelas academias no nosso mundo real aqui, né? Então a Academia Oarai
ela é uma academia que há muito tempo, já há diversos anos, não pratica mais Sanshado, e é justamente a razão pela qual a Miho escolhe aquela escola. Acontece que, pro azar dela, justamente no momento em que ela chega à escola Oarai, o governo japonês anuncia que vai sediar o campeonato mundial de Sanshado naquele ano, e por isso mesmo o governo pede que todas as academias preparem seus times para poder participar do campeonato mundial de Sanshado. E aí as diretoras da escola, né, a agremiação ali, as líderes da escola, descobrem através da análise do currículo que a Miho é a única aluna na escola que tem experiência prévia com o Sanshado, portanto, eles meio que forçam ela a voltar ao esporte. E ela inicialmente ela é realmente forçada, porque ela não tem a menor vontade de fazer aquilo, mas ela é compelida pela direção da escola a fazer, e só depois disso, só depois que ela consegue ali fazer algumas amizades, é que ela vai se sentindo cada vez mais confortável em retornar ao Sanshado, né? Então é curioso como ela faz essas amizades, né? Que são outras 4 garotinhas, cada uma com uma personalidade diferente, né? Você tem a Saori, que é muito, assim, muito feminina, né? Gosta bastante de conversar sobre relacionamentos e também fala bastante, bem afeita à tecnologia, né? Gosta muito de celulares, fica mandando mensagem. Tem a Yukari, que é uma nerd dos tanques. Essa é a personagem mais interessante, na minha opinião, né? A minha favorita é a Yukari, porque ela é a nerd dos tanques, ela fica soltando curiosidades sobre tanques o tempo inteiro. E são curiosidades do nosso mundo, cara. Não é do mundo deles, não. São curiosidades do nosso mundo. Então você vai ver aí o cara falando sobre generais da Segunda Guerra Mundial, sobre táticas de tanques, sobre detalhes específicos de cada veículo. E ela fica extremamente, assim, genuinamente feliz, extremamente feliz quando ela vê um tanque novo que ela só conhecia através dos livros, né? Tem também a Hana, que é uma menina muito doce, que acaba se tornando a atiradora do tanque, né? Com a pontaria extremamente precisa. E por fim, a Mako, que é uma garotinha que a história explica que ela tem pressão baixa, né? Ela é meio narcoléptica, fica dormindo o tempo inteiro, mas ela é extremamente inteligente, então ela aprende a dirigir os veículos, né? Dirigir os tanques, e ela se torna uma motorista extremamente exímia, né? Então ela faz cada coisa que eu não vou nem descrever, vou deixar para vocês verem para não estragar a surpresa. Mas enfim, elas procuram os tanques nas dependências da cidade flutuante lá de Oarai e acabam encontrando 5 tanques. Que tanques são esses? Um Panzer 38T, um M3 Lee, um Tipo 89, né, japonês, um Stug 3 e também um Panzer 4 de canhão curto, né, das primeiras séries. E é justamente o Panzer IV que vai se tornar o veículo protagonista dessa série, porque é o veículo que vai ser tripulado pela Miho e as amigas dela, né? As 5 vão se tornar a tripulação do Panzer IV, né? E eu arrisco a dizer para você que você não vai encontrar nunca, em nenhum lugar, representações tão bonitas de tanques quanto nesse desenho aqui, tá? Quanto em Girls und Panzer, cara. Por quê? Porque não adianta você querer ver em filmes, porque você vai ver sempre, assim, mais do mesmo, né? Você vai ver alguns Shermans, você vai ver T-34, porque são veículos que têm bastante, né, exemplares ainda rodando operacionais, mas veículos mais raros você não pode esperar que você vai ver no filme, a não ser que se use computação gráfica, e aí computação gráfica a gente sabe que é complicado de acreditar, né? Fica muito parecido com videogame, muitas vezes, quando se tenta recriar um veículo desse tipo em computação gráfica. Mas no desenho, cara, no desenho, incrivelmente, esse tipo de reação não acontece e você tem acesso ao que parece ser o veículo de verdade ali. Você vai lembrar que muitos desses carros, por exemplo, tanque, o Panzer 38T, o Tipo 89, existem pouquíssimos desses carros rodando, se é que existe algum rodando, sabe? Então, a oportunidade de você ver esses veículos funcionando com todos os detalhes, inclusive a sonoplastia desse desenho, é extremamente realista. Você não vai encontrar em lugar nenhum, não, né? Eu acho que Girls und Panzer é o único desenho que você vai ter
essa oportunidade de ver esses veículos rodando assim. Até porque Girls on Panzer também apresenta os veículos sem nenhum tipo de preconceito de origem. Cara, não tem tipo de preconceito de origem. O que eu quero dizer com isso? Você sabe muito bem que se você fosse ver um desenho ou um filme, o que seja, sobre tanques produzido aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, é claro que o protagonista seria um Sherman, né? É claro que o protagonista teria que ser um Sherman. Mas não, o protagonista aqui é um Panzer IV e não existe relação do Panzer IV com a vilificação, né? Não existe uma associação direta daquele veículo com o Terceiro Reich. Existe aquele veículo e é ele que vai ser o protagonista da trama, entende? Os Shermans são mostrados de uma maneira extremamente bonita, muitos deles rodando em campo. São cenas de animação que combinam 2D com 3D, que são lindas, de morrer mesmo. Assim, você tem Shermans, a produção tem um cuidado extremo. Os Shermans de canhão 75, os Shermans de canhão 76mm, né, de alta velocidade, os Easy-8, você tem Sherman Firefly, e a produção te faz questão de lembrar a todo tempo qual que é a diferença daquele veículo para o outro veículo. E, cara, é uma delícia você ficar escutando as explicações, né, que a Yukari e as outras personagens vão dando sobre as diferentes minúcias que identificam cada versão daqueles tanques. É incrível. A mesma coisa para os T-34, a mesma coisa para os tanques britânicos, né, os Matilda e o Churchill que são mostrados, é um deleite. Na verdade, é a palavra que eu posso te dizer, cara. É uma espécie de deleite, né? Tudo isso aí foi criado através do trabalho de um cara chamado Takaaki Suzuki. Esse cara aí, ele é escritor, ele é redator, né, de roteiros lá no Japão, mas ele também é um historiador militar amador. Ele é um cara que é um entusiasta da história militar, extremamente aplicado naquilo que faz, e ele tem um currículo enorme de consultoria em animes sobre temas militares. Tá? Então, quando você vê o anime aí que tem alguma coisa ligada à aviação, ou blindados, ou soldados, ou a naval, qualquer coisa do tipo, cara, você pode saber que esse cara tá metido, o Takaaki Suzuki tá metido. E ele é extremamente perfeccionista naquilo que ele se propõe a fazer, sabe? Você vai ver no desenho, para quem ainda não viu até hoje Girls on Panzer, tenho certeza que se você pegar pra ver, você não vai se arrepender, cara. Porque é o desenho perfeito pra cara que é entusiasta de tanque, assim como nós, né? Você que tá vendo esse vídeo, presumo que também seja. Bom, o roteiro do desenho é cheio de referências à história militar dos tanques, né? Particularmente da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, tem um momento em que a equipe do Pravda, né, a escola Pravda, ela cerca a equipe da ORAI, né, e leva uma pessoa com uma bandeirinha para poder demandar a desistência, a rendição da equipe da ORAI, né? E aí uma das integrantes da equipe da ORAI responde para ela, nuts, né? Nuts, tipo assim, isso é louca, que é a resposta que o general McAuliffe, né, deu para os alemães quando os alemães, né, impuseram ali uma demanda de rendição da 101 norte-americana lá em Bastogne. E, cara, é justamente a ambientação toda de inverno, né, do frio, da batalha contra a equipe Pravda. E no final, né, na batalha final, você vê aquela equipe que é inspirada na Wehrmacht, né, com os Tigres, os Panthers, os Jagdpanthers, os Jagdtigers, e elas surpreendem a equipe da ORAI atravessando uma floresta, cara, tomando um atalho através de uma floresta, numa referência claríssima à Operação Amarelo, né, o plano de Manstein de passar os tanques pelas Ardenas, e o desenho te faz lembrar disso instantaneamente, é muito, muito gratificante mesmo, né?
E aí você tem a própria física dos tanques no desenho, que é muito perfeita. Sabe, você percebe quando eles estão se movendo, aquele leve movimento, né, que a suspensão provoca nos tanques e que a suspensão absorve do choque com os objetos no solo, na hora que os tanques freiam, na hora que os tanques saltam de um buraco. Cara, tem um momento lá que o IS-2 salta de uma vala e cai no chão, girando a torre. Meu, aquilo é ouro. Aquilo é ouro. Pra quem não gosta de tanque, eu não sei, não vai estar nem entendendo o que eu tô falando, mas pra quem gosta, cara, é perfeita a movimentação dos veículos na tela, sabe? E aí, você tem as personagens femininas, né, que são as protagonistas, e eu sei que você pode estar pensando aí que eu não vou ver desenho de menininha, né? Eu não vou ver desenho de garotinha japonesa com aquela vozinha fina. Cara, isso é um detalhe num espetáculo visual e, ó, aqui, ó, audiovisual, né? Um espetáculo de som, particularmente, porque a sonoplastia, que eu já falei, ela é maravilhosa. E as meninas não atrapalham o desenho, sabe? A parte, aquele núcleo ali emocional no qual elas têm que lidar com outras ações que não sejam relacionadas aos tanques, é bem pequenininho. E você não sente que isso, né, prejudica o desenho de maneira alguma. Muito pelo contrário, conforme o desenho vai evoluindo, você vai se tornando cada vez mais fã, você vai se tornando cada vez mais afeito àquelas personagens. Realmente é muito gostoso de acompanhar, né? Então, particularmente, cara, como eu te falei, a Yukari, né, que é minha favorita, a nerd dos tanques lá, ela reage de uma maneira emocionada, né? Tem um momento que é no primeiro episódio, a primeira cena do primeiro episódio, ela comenta com a Miho, olhando no binóculo os tanques britânicos, né, da escola Santa Gloriana, fazendo um movimento em curva, em sincronia, né, os Matilda 2 com o Churchill no centro. Ela fala, meu Deus, que coisa linda esses veículos se movendo em sincronia, eu não esperava nunca ver isso na minha vida. Então é muito legal. A ação do desenho, realmente ela é bem tresloucada, sabe? Ela é muito tresloucada. Tem tanques pulando, tem tanques, sabe, rodando, tem coisas que você sabe que na realidade não se configurariam daquela forma. Porém, tudo isso é combinado com uma física extremamente agarrada na realidade, né? Ou seja, os veículos são mais rápidos, alguns deles são bem mais rápidos do que eram na realidade, né? Porque você lembra que os Tigers, que os King Tigers, né, são veículos lentos, que não tinham uma velocidade final muito grande, e aqui eles correm bastante. Quando eles estão em ação e a comandante do time ordena, sabe, uma coordenação de tiro num único alvo, você fica bobo, você fica babando com o que você tá vendo na tela, porque tem a certeza que não vai ver em filme, que não vai ver em documentário de outra maneira que não seja aqui. E tudo isso aí é simplesmente um bolo gigantesco para cereja em cima desse bolo, que são as táticas. As táticas usadas pela Miho e pelas outras líderes de equipe para poder levar a batalha a um desfecho favorável, né? Cara, é lindo porque você não tá simplesmente vendo essas menininhas se matando, né, ali, que elas não se matam, já vou te explicar, mas elas não ficam simplesmente atirando uma contra a outra. Existe um nível de inteligência, de manobra, de conhecimento do terreno, do clima, dos próprios carros, das limitações dos próprios carros, que é muito bonito de se ver nesse desenho, né? Então, a batalha final, cara, a batalha final ali contra a escola Kuromori Mini, né, que é a escola original da Miho, e hoje é a escola da irmã dela, né? Então existe ainda, inclusive, esse duelo entre duas irmãs que só vai ser resolvido no último episódio. É uma demonstração de brilhantismo tático que eu nunca vi em outro lugar, por mais tresloucado que seja, como eu te falei. A cena, por exemplo, da batalha contra o Mouse, como é que a Miho consegue fazer um tiro fatal contra
a área mais vulnerável do mouse, né, que é nos radiadores ali atrás da torre, como que ela consegue fazer o mouse ficar parado num lugar para ela poder fazer um tiro a queima-roupa ali e desativar o mouse. É incrível, cara, mas é incrível mesmo, né? E todo o modo de operação do Senchador também é muito curioso, porque no desenho eles dizem que aqueles tanques que estão ali, que são aprovados para o combate, são tanques que têm que ter sido operados ou testados antes de 15 de agosto de 1945, ou seja, antes do dia da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial. E que a munição usada nos campeonatos, nas batalhas, é uma munição especial produzida pela Liga Mundial de Senchador, ou seja, é uma munição diferente, né? Você não pode, inclusive, fabricar munição, modificar munição de forma alguma, é punível com penalidades altas, e o interior dos tanques possui um tratamento químico ali, metalúrgico, que protege inteiramente as participantes, né, as tripulantes lá dentro, dos impactos dos projéteis lá fora. Então é isso que faz o Senchador ser um esporte seguro no mundo de Girls und Panzer. Tudo é completado com um sistema eletrônico de monitoramento, de rastreamento, que permite que todo mundo saiba exatamente o que está acontecendo em cada veículo o tempo inteiro. Então, Girls und Panzer é um grande ode aos tanques, é um grande poema de amor aos tanques, feito por quem ama tanques para quem ama tanques. Então não tem outra forma melhor de se designar, né, esse desenho. É um desenho que faz com que crianças e jovens que nunca abriram um livro de história militar na vida comecem a ter interesse por veículos blindados. Porque no começo, um tanque para você é um tanque. Não existem modelos diferentes. É só com o estudo, é só com aquele entusiasmo que você vai começar a notar as diferenças entre cada veículo. E é isso que esse desenho consegue fazer. Pelo entusiasmo das personagens com cada veículo daquele, você começa a ter entusiasmo com cada veículo daquele. E Girls und Panzer pode muito bem se tornar uma porta de acesso a pesquisas maiores, né? Por exemplo, você buscar um livro, buscar um documentário, buscar um canal aqui como a Sala de Guerra. Talvez alguns de vocês aí que estejam vendo esse vídeo hoje começaram a gostar desse assunto por conta de Girls und Panzer. Inclusive, eu queria que você falasse aqui nos comentários se é o seu caso, né? E é um anime que foi extremamente bem sucedido, não só no Japão quanto no mundo inteiro, particularmente assim no Ocidente, teve uma aceitação muito boa, porque os veículos, por essa razão que eu já falei para você, são muito bem representados no desenho, né? E esse desenho fez pela cidade de Oarai, lá no Japão, pouco ao norte de Tóquio ali, transformou a cidade, mas transformou a cidade mesmo da água para o vinho. Oarai se tornou um grande polo de turismo de anime, não só de japoneses, quanto de gente do mundo inteiro. Por quê? Porque os animadores, eles literalmente pegaram cenários da cidade e colocaram no desenho. Diversos cenários da cidade, eles desenharam à perfeição, inclusive com as cores originais das lojas, dos prédios, e colocaram no desenho. Então isso criou um roteiro de peregrinação pela cidade para as pessoas verem aquilo que o desenho mostra. A própria prefeitura também embarcou de corpo e alma no projeto. Eles fazem lá festivais anuais de Girls und Panzer, eles colocam réplicas de tanques pela cidade também, e também eles pintam, né, vagões do metrô, dos trens regionais que passam pela cidade, com a temática do anime. Então, o anime Girls und Panzer foi o grande responsável pela recuperação financeira da cidade de Oarai, que foi duramente atingida pelo tsunami de 2011 lá no Japão. Então, por tudo isso que eu te falei aí, por ser realmente uma demonstração de amor pela história dos tanques, por ser realmente uma porta de entrada e um despertar de paixão para crianças e jovens pela história dos veículos blindados, Girls und Panzer merece uma salva gloriosa de 5 canhões. Agora me diz você aí, você já assistiu Girls und Panzer? Não assistiu, mas agora está animado para assistir?
Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, mas também dá um joinha aí pra gente. Não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.